poucos de nós temos evangelizado de fato. Não estou dizendo, irmãos, que nós não falamos, né? As pessoas chegam para a gente, vamos na nossa igreja, né? Vamos para o culto. Não estou dizendo que isso não acontece. Eu estou dizendo que é muito superficial. Falta mais interesse para orar, para jejuar, para poder chamar de fato, sabe? E evangelizar. Sexto, irmãos, a juventude distante da palavra de Deus, o que a igreja apresenta. Olha que coisa interessante. A juventude, quando os próprios filhos da igreja já não demonstram mais interesse em continuar a obra dos seus pais, significa que a igreja está morrendo. Olha a coisa interessante. Você tem irmãos, né? Filhos, e tem que se preocupar para que esses filhos, quando você sair da igreja, morrer, para que esses filhos fiquem no seu lugar, para que eles continuem o trabalho que você ensinou. Quando há falta de preocupação nesse sentido, significa que a igreja está morrendo, porque quem vai ficar depois de você? Como é que vai ser? Então aí você entra em outros problemas, que entra a questão familiar, que os pais hoje já não se preocupam mais em fazer com que os seus filhos conheçam a verdade, em andar no caminho com eles, mostrando a verdade, em passar horas e horas ensinando a palavra, em ter momentos proveitosos de qualidade para que eles possam ser atraídos para o Senhor. A maioria dos pais terceirizam a responsabilidade com os filhos, jogando para a igreja, sendo que essa função não é da igreja, ou então dando um celular para elas, jogando para a escola, e a escola vai doutrinar elas no mundo, e por essa razão não há esperança para as futuras gerações. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja do século XX era melhor do que essa. A igreja do século XIX era melhor do que a do XX. Está piorando cada vez mais. A igreja de amanhã vai ser pior do que essa. Porque à medida que o tempo passa, as coisas vão se degenerando, vai piorando. Então, irmãos, esse é o sintoma de uma igreja que não frutifica. Eu quero ver com vocês, irmãos, dentro desse ponto. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Eu sei que tem pais aqui, irmãos, que trazem outros irmãos. Abra comigo em Atos capítulo 2. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Atos 2, 16 e 17. Atos 2, 16 e 17. Vamos ver juntos comigo nesse texto. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Olha que coisa! Uma profecia acerca dos jovens, acerca dos filhos. Lá em 1 João, capítulo 2, né, diz o quê? Filhinhos, vos escolhi porque sois fortes,
jovens das igrejas atuais. Vai dar uma olhadinha. O que atrai eles? Qual é o que vai chamar a atenção deles? Eles ficam alvoroçados para ir no evento, né? Não tem encontro de jovens, não tem um retiro, negócio, eles se envolvem. Mas você quase não vê ninguém quando é para oração. Você quase não vê ninguém quando é para reunir estudo, evangelizar nas ruas. Entendeu, gente? Aqui nós devemos perseverar em oração e apoiar aqueles que querem isso. Amém, irmãos? Não esqueçam disso, irmãos. Tá? Não esqueçam disso. E orar, irmãos, pelos filhos uns dos outros também. Alessio, Tonina, Gael, Ana Júlia, aqui, o Enzo, esqueci. Como é teu nome, filho? Emily. Orar, irmãos. Para que eles possam ser envolvidos com o trabalho, tá? Irmãos, temos 7 minutinhos, mais um. 7º ponto: supervalorização das tradições. Isso aqui é sério, isso aqui é um sintoma. Supervalorização das tradições, estilos e estruturas, e resistência a todo tipo de inovação. O que é isso? Um sintoma de uma igreja que está morrendo é o seguinte: ela não se preocupa mais com o evangelho. Mas ela começa a lutar pela tradição dela. Por exemplo, você vem a primeira coisa na sua cabeça que você pensa em uma igreja pentecostal, muitas vezes. O que é que falou? O que? É fogo, né? É o fogo, né? Mas muitas vezes ela vai passar por vestimenta, uma roupa. Você chega ao absurdo de dizer que não precisa, para ser membro dessa igreja, ser líder, não pode ter barba. Não pode jogar bola, é pecado. Não pode vestir roupa a determinado tamanho. Irmãos, isso são tradições humanas. Isso são dogmas religiosos. Isso não ajuda a igreja, isso atrapalha a obra. Uma igreja que começa a se preocupar demais com essas coisas já perdeu a essência do evangelho faz tempo. Nós temos o perigo de cometer isso? Temos. Venha para a igreja presbiteriana, porque na igreja presbiteriana você vai começar a aprender sobre o calvinismo, sobre predestinação, sobre eleição, aí começa a bater nessas coisas demais. Isso é importante, isso é bom, e tem que pegar isso mesmo. Agora, não pode ser a marca fundamental dessa igreja, não pode ser isso. A marca fundamental de uma igreja é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Entendeu, gente? Então nós temos que ter cuidado com essas tradições. Muitos de nós, de uma igreja mais reformada, mais séria, não queremos ser confundidos com os pentecostais, aí na hora do louvor todo mundo é morto. Não estou dizendo que é o caso da gente aqui, tá? Estou usando um exemplo. É um caso geral, tá bom? Mas as pessoas já perderam o fervor do outro lado. Aí se justificam dizendo assim: não, nós somos uma igreja séria, não pode ter esse tipo de coisa. Mas não pode também ser morto, quem disse que tem que ser morto, quer ser cristão. Tem que ter fervor, tem que ter alegria, tem que manifestar
estava nem aí se ele era rei ou deixou de ser rei. Ele não estava nem aí, ele tirou a roupa de rei, começou a dançar. Não vai ninguém dançar aqui no culto, na verdade. Mas a alegria dele, porque a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava chegando ali. No Antigo Testamento, quando você vê, você tem uma figura muito interessante, né? Os tamborins, os instrumentos musicais, a alegria do povo, quando a presença de Deus estava ali com eles. Entendeu, gente? Uma igreja bíblica, fiel, ela não pode jamais perder o fervor, a alegria. Então, uma coisa que eu quero da gente é sempre isso também. Não estou falando do exagero, da irreverência, do desrespeito, não. Estou falando de uma alegria santa, uma alegria. Paulo disse assim: eu quero que os homens em todos os lugares levantem as mãos santas, sem ira nem condena. Cante, meus irmãos, levanta as mãos, chore, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Certo? E tenham cuidado de sempre lutar pelo Evangelho, não pela denominação, pela placa. É isso, meus irmãos. Tá bom? A gente tem mais alguns pontos aqui, mas não vai ser possível tratar mais. Então, recordando para os irmãos, Paulo ele dá graças a Deus pela igreja de Colossenses, porque a igreja produzia o quê? Fruto. Era uma igreja que produzia fruto e tinha influência por onde ela estava. Eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que daqui a um tempo as pessoas possam dizer assim: olha a igreja IPV do Vale 26, olha o que ela faz, né? Olha que exemplo daquela igreja para a gente. Eu quero isso. E a gente tem que pensar grande. Como diz Hebreus 4,14, diz assim, né? Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e encontrarmos graça. A Bíblia manda a gente chegar diante de Deus com ousadia, com coragem. Nesse apequenando não. Nosso Deus é grande, Ele merece orações ousadas, grandes. Tá? E, primeiro, né? Então, os sintomas que nós vimos: a terceirização do ministério, ou seja, usar outras ferramentas para poder atrair as pessoas, que não é o Evangelho, isso está errado. O meio que faz isso está morrendo. Segundo, a falta de preocupação com a dinâmica de onde você mora. Lembre-se, nós estamos numa zona rural. As pessoas trabalham pela manhãzinha, chegam à tardinha, têm os seus serviços ali. A gente tem que aproveitar esses momentos, porque a gente sabe que eu estou iniciando essa dinâmica, e a gente tem que utilizar isso para atrair as pessoas. Os eventos, como encontro com as crianças, e outros eventos que a gente vê que é possível chamar a atenção. Pouco interesse dos moradores da cidade. Uma igreja que está morrendo, não se preocupa mais com ninguém, começa a olhar só para si. Quinto, a ausência de crescimento não cresce, fica parada, em si mesmada, né? Estagnada. Sexto, a perda do fervor missionário, ela não quer mais evangelizar. Aliás, quinto, né? A perda do fervor. Sexto, a juventude distante, os jovens, os filhos. E último, né, hoje, a supervalorização das tradições. As igrejas se preocupam mais com as suas doutrinas do que com a palavra de Deus. A maioria hoje é assim, a grande maioria esmagadora se preocupa mais com suas doutrinas do que com a palavra. Certo? As seitas são assim, você já sabe. A Universal é assim. A Congregação Cristã Brasileira é assim. O Testemunho de Jeová é assim. Essas seitas são tudo assim, né? Só que o que acontece? As igrejas que são mais tradicionais, Assembleia de Deus, Batista e a presbiteriana, em muitas ocasiões, estão caindo no mesmo meio, defendendo mais a placa, as doutrinas que em nada adicionam do que a palavra de Deus, do que o Evangelho de Deus. Amém, meus irmãos? Então guardem isso, tá bom? Deus abençoe vocês, nos ajude, para que nós possamos
sempre lutar e influenciar para que nós sejamos uma igreja sempre revitalizada, uma igreja que tenha vida, uma igreja que cumpra o que Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, é bendito, te damos a honra, a glória, a graça, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica ela nos nossos corações. Seja com o teu povo, Deus, aqui reunido, para que ele dê frutos, meu Pai. Ó Deus, a coisa mais importante para nós é o Senhor, é o teu Evangelho. Abre os nossos olhos, Pai, nos dê convicção, para que nós possamos avançar como igreja, colocando o Senhor no centro, a tua palavra no centro, no lugar de qualquer outra coisa, Pai. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, que o amor pelas almas seja também uma marca da nossa igreja, que a preocupação com a influência, ser sal da terra, luz do mundo, para influenciar, que nós possamos ter uma visão nova, uma visão missionária, que eu, Senhor, que os jovens, que a tua igreja possa se preocupar, Senhor, com esse lugar para vocês, a ponto de entregar suas vidas, se sacrificando para evangelizar, fazer visitas. Oh Deus, também para ir aos hospitais, marcar dias para ir no presídio, levar a palavra de Deus lá, para ir em centro de recuperação. Nós nunca iremos avançar, meu Pai, se nós continuarmos a ficar ensimismados no mesmo lugar. Nos ajuda para entender a nossa necessidade, para entender a urgência que o teu povo precisa. Os pecadores estão morrendo, Senhor, carecendo de uma palavra do Evangelho, carecendo de um conselho. Oh Deus,